falar com Deus com essa mão no coração. Fala com o Senhor, com o seu Pai, seu Abba. Ô Senhor, nós estamos aqui, mais um culto, meu Deus poderoso. E eu quero, meu Deus, consagrar este trabalho ao Senhor. Sim, meu Deus. Que não seja, meu Deus, nem eu e nem o Fernando, mas seja o Senhor. Que o Senhor venha conduzir este trabalho, que o Senhor venha conduzir esta reunião, porque o Senhor sabe o que cada um veio pedir, veio buscar. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um está buscando do Senhor. E que o Senhor possa nos usar, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, falar através da palavra. E que impedimentos, barreiras, meu Deus, tudo que está cegando, meu Deus, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Deus, cada família. Eu abençoo, meu Deus, cada pessoa que aqui, meu Deus, está. E eu abençoo todos os nossos jovens, declaro que eles são cheios do poder de Deus, cheios da unção, da sabedoria, discernimento, da revelação da palavra. Senhor, faz de novo nesse tempo. Aqui está um povo que te ama, um povo que te busca, um povo, meu Deus, que não olha para o horário, mas quer buscar o Senhor, quer te agradar. Então olha para nós agora, Senhor Jesus. Olha e nos abençoa, meu Deus, em tudo que precisamos e necessitamos, meu Deus, nessa noite. E que o Senhor tome o controle das nossas vidas por completo, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Estão felizes? Ah, maravilhoso, hein? Pode sentar por gentileza. Hoje, vocês podem ver aí, essa matéria, né, esse conteúdo sobre a língua é um conteúdo tão vasto, tão comprido, que nós não vamos conseguir falar só em um culto, né? Então, eu vou dividir em duas partes, e a segunda parte eu vou falar ainda na madrugada, né, às 2h. Então, já tem aí um desafio para você ficar até as 2, né, 2 às 3, né, para a gente estar acompanhando e entendendo um pouco sobre o poder da língua, né? Peguei vários pontos importantes aqui, que é muito interessante nós falarmos sobre isso. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqui não está falando de uma forma figurativa, de uma forma que talvez muitos entendem isso, que pode ser de uma maneira emocional, que também ou de uma maneira espiritual, que também pode acontecer, mas isso é de uma forma muito real. Eu tenho vários exemplos. Eu lembro de um exemplo muito que me tocou demais. Era de um pastor que ele começou seu ministério lá na África, e ele, depois de ter aberto tantas igrejas, não sei se era 80, 100 igrejas ele já tinha aberto, todas as igrejas ficavam perto de rios. E ele decidiu comprar, né, aquele hidroavião, pegou e começou a passear tal, e comentou um dia com a esposa que é tão glorioso voar, ele gostava tanto de voar, que ele falou assim, que acreditava que iria morrer daquele jeito, voando. Resumidamente, o avião caiu uma vez, destruiu todo na água, ele sobreviveu, caiu de novo, comprou com o dinheiro do seguro, mais uma vez destruiu, e a terceira vez ele faleceu. A língua é tão real, é uma forma tão real que nós vemos aqui, que ela tem uma consequência direta e tangível sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive toda a nossa vida.
No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 4, a Bíblia diz: o falar amável é árvore da vida, a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. É importante que você estiver aqui, vocês estão aqui, você que também está em casa, pegar um caderno e também uma caneta, um lápis, e anotando. É um estudo bem vasto aqui que eu fiz. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Aqui falamos de uma vida controlada por Cristo. Se você fala de Deus, você tem vida. Se você não fala dele, se você usa a tua língua de maneiras que de uma forma, de uma maneira que vai levar alguma área, de alguma forma, alguma área ficar destrutiva, destruída, doente, da maneira que você usar a sua boca, a sua língua, ela vai voltar para você. No livro de Tiago, nos ensina tanto sobre isso, e é uma forma tão fácil que ele fala, que a gente muitas vezes lê, mas não acredita. Quantos já leram essa palavra, essa passagem, esses versículos aqui, mas não absorveu da maneira que deveria absorver? Tiago 3,2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Nós somos pessoas que... esse corpo é do pecado. A gente sabe que isso aqui é uma condenação. E todo dia, cada segundo que passa, nós estamos mais perto da volta de Cristo ou de debaixo da terra. Então, todo mundo aqui já tropeçou, ninguém é perfeito. Então, a Bíblia ela já começa falando, o errar pode acontecer. O pecado pode ser uma eventualidade na tua vida. Você é fadado. O único perfeito que passou aqui foi Jesus. Então você e eu somos fadados ao pecado. Somos fadados a tropeçar muitas vezes. Se alguém não tropeça no falar, porque tropeçar você pode tropeçar. Você vai, a gente às vezes já vi casos, já atendi muitos, inclusive, de tropeçar no olhar. Porque não entende que esse ditado do mundo, esse ditado do mundo que muitos homens usam, até mesmo mulheres, né? Fala, não, mas o olhar não mata ninguém, né? Como ele fala mesmo. É isso aí, né? O olhar não mata ninguém. Aí olha aquela mulher, aí olha outra, mas esquece... Isso, esquece que o olhar tudo que você olha, todos os sentidos, eu até falei já sobre isso aqui, todos os sentidos externos que nós temos, visão, audição, olfato, paladar, tato, é uma forma do pecado comunicar com a nossa carne. É uma forma do pecado, ele nos induzir, e a nossa alma tentar tomar o controle de alguma maneira. Então a alma, os seus olhos podem te levar sim ao pecado. Às vezes você ouvir aquela fofoquinha, aquela senhorinha lá que já está aposentada, encostada ali, nada contra a senhorinha, tá? Já falaram, já me criticaram aqui que eu fui falar do cachorro aqui na segunda-feira, e amo cachorro, já tive 2, 3, na realidade já tive 5. E você ouviu uma fofoquinha, está sendo omisso, da mesma forma, aquele que fala é aquele que ouve. Muitas vezes o falar, não vou nem falar, que nós já estamos falando sobre isso aqui, o olhar, o sentir, o áudio, até mesmo aquilo que, aquele probleminha, aquela coisa emocional não resolvida, você sente aquele perfume, você já lembra daquela mulher, aquilo passado, vai, né? Desce ao coração. O tato, nem preciso falar também. Então, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Tiago nos dá a única possibilidade na Bíblia, você pode vasculhar em todas as traduções, desde a grega, romana até a King James, não há outra passagem que te dá a possibilidade de ser perfeito se não for de Tiago. Por quê? Porque o poder da língua é tão forte, é tão grave, é tão destrutivo, que traz desde morte à vida, que a única forma de você ser perfeito é quando controla a língua. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todo o seu corpo.
Já pensou uma coisa tão pequenininha? Domina todo o corpo. Não, e agora o Tiago vai falar sobre isso. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios, essa parte que você está falando. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Conforme a vontade do piloto, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua, um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, da mesma forma, da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Aqui eu posso pegar desde Mateus 12, Jesus falando, posso pegar também aqui Tiago, na continuação de Tiago, que ele fala, uma árvore não pode dar frutos bons, frutos ruins, bons, de uma mesma boca não pode sair duas coisas. Nós temos que entender que a língua é somente um instrumento que fala aquilo que o coração está cheio. E na palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então a palavra ela se cumpre. E nesse versículo aqui do 10, da mesma boca procedem bênção e maldição, está falando dos cristãos. Porque muitos cristãos, da boca deles sai bênção e também sai maldição. Quantas vezes já não vivemos situações de olhar para alguém, para a vida de alguém, para o erro de alguém e sair? Nossa, isso nunca, jamais isso aconteceria na minha vida. Jamais eu ia escolher tal situação. Não, isso eu nunca faria. A minha família nunca faria. Eu nunca viveria isso. Quantas vezes já falamos coisas e pagamos pelo preço da boca? Ou pensamos. Porque às vezes as pessoas acham que não é. Se você pensa, saiu de algum lugar. Saiu de algum lugar. Então, quantas vezes já vivemos situações que olhamos para alguém, para a vida de alguém, e de repente, quando menos esperamos, aquilo está acontecendo na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, e você vê, a palavra de Deus ela se cumpre, porque ela é viva e ela é eficaz. E toda palavra que sai da sua boca, é uma semente. Vai plantar de alguma maneira. E o que a Bíblia está dizendo aqui é de você. Você que está na igreja ouvindo a palavra. Quantas pessoas estão dentro da igreja e dessa boca que louva, que toma santa ceia, que ora, que jejua, que busca ao Senhor, que fala até, é batizado no Espírito Santo, sai bênção, mas também sai a maldição. Seja falando de alguém, seja questionando algo, seja até mesmo amaldiçoando a sua casa, a sua família, os seus filhos. Não faz nada direito, não presta, estou cansado, não aguento mais, está difícil, eu vou desistir. Essa palavra não é para o ímpio, para aquele que está lá fora. Essa palavra é para justo. É para justo, é para você que está sentado aqui agora na igreja, você que está na transmissão, está ouvindo. Essa palavra é para você. Será que da sua boca está saindo bênção e maldição? Do seu pensamento, do seu coração, sai bênção e sai maldição também? Uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?
Em nome de Jesus. Coloca Salmo 34, 12. Aí, ó. É a Bíblia, está te perguntando. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? A Bíblia está te fazendo uma pergunta muito simples, que todo mundo vai responder da mesma forma. Amém. Mas quem disse que a direção que vai ser dada, você vai ter essa força de cumprir? Porque a pergunta é para todos, e todo mundo vai abrir a boca. Claro que eu quero, eu não sou louco, não sou masoquista, mas viu, você naquele lugar que ninguém está vendo ou vendo, você não está agindo. Por quê? 13. Essa é a resposta que nós vamos receber de Salmos 34. Guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Simples. Ponto. Quer ser perfeito? Fecha a boca. O culto Guarde acabou. seu coração. Acabou o culto. As palavras estão destruindo todas as palavras lançadas, enviadas, como muitas vezes a gente vê a Bíblia nos ensinando que essas setas, estão destruindo dentro das igrejas muitas coisas. As palavras que saem, palavras ofensivas, palavras de críticas, não para a pessoa, mas sim um comentando com o outro. As palavras que causam divisão, as palavras irritadas, as palavras de queixa, reclamação, murmuração. As palavras que levam à mentira ou até mesmo, que isso é muito normal, infelizmente, muito comum entre os jovens. As palavras de ingratidão. Está lá vivendo a melhor vida possível e está reclamando de besteira. Essas palavras abrem brecha. Agora, isso não começou agora. Parece que a gente está falando de algo que é muito recente. Mas isso começou lá no Éden. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores dos jardins. Pode deixar no primeiro. Antes de eu ir para o fato, é interessante a gente falar que em outras versões esse astuto também está ardilosa. Quando você começa a pesquisar, você vê que não é, né, nesse ponto. Por quê? Porque não tinha havido queda ainda. Adão não tinha pecado. Para Deus ter falado dessa maneira, nesse ponto, sem a queda de Adão, era uma qualidade. Então, naquele momento, a qualidade desse animal foi a qualidade que também chamou a atenção do diabo. O diabo usou esse animal. Por você não ver a surpresa da Eva, você vê que era algo comum. Proferir algumas palavras à serpente. É interessante que esse contexto não fala de uma qualidade negativa, mas sim uma qualidade positiva. Tudo que Deus fez antes da queda era positivo, e aqui nós descrevemos, mostra aqui um instinto, né, uma rapidez de visão, mostra também uma rapidez de movimento, um instinto de autopreservação, mostra também uma adaptação inteligente aos ambientes que essa cobra ela passava. Mostra também uma inteligência. Então é interessante quando a gente pega isso. Me chamou a atenção disso porque as pessoas colocam de uma maneira que ela era algo ruim, mas naquele contexto ela era algo bom. E a gente pode pegar como hoje, muitas vezes nós vemos tantas qualidades nos jovens, qualidades excelentes de criação, inteligência, qualidade de paciência, de amor, qualidades como a gente muitas vezes vê um engenheiro, um arquiteto, um design, tanta qualidade. Aí você vê que isso, quando não tem Deus, é usado para o mal, e é usado dessa maneira. O diabo pega aquela pessoa que tem um dom e usa de uma maneira ruim, para destruir.
A gente viu pessoas nessa pandemia tendo qualidades e usando essas qualidades para criar um decreto novo, criar algum tipo de trava, algum tipo de bloqueio. Inventou agora uma nova, né? Que agora chegou ainda na escola dos meus filhos, que agora tem 60 dias que precisa vacinar, precisa apresentar a carteirinha de vacinação, né? Precisa agora fazer disso aí. Então, vamos colocar na mão de Deus, porque as coisas assim não é fácil. A gente vê que tudo é pela fé. Vamos para o próximo versículo. Cadê o 2? Ah, está o 2 aqui. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela usou aqui, é interessante que aqui você vê o diabo usando a mulher para chegar em Adão. Ela foi um instrumento para chegar em Adão. No 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Quando a gente analisa, deixa no 3, quando a gente analisa bem esse versículo, a gente já encontra um erro lá de cara, já de cara aqui. Deus nunca disse não toque, Deus disse não coma. É interessante que aqui, em Gênesis 2,17, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Isso aqui Deus falando. Não houve em nenhum momento essa direção de tocar, de encostar a mão. E o que mostra isso para a gente? Mostra que Deus não tinha falado isso, e ela, por dar ouvido à coisa errada, ela começou a acreditar em um Deus injusto. Ela começou a acreditar em um Deus que ele não estava sendo tão amigo assim. Um Deus que estava agindo com injustiça com eles. Por isso que a gente vê, né, que quando você ouve e deixa entrar, a gente começa a dar ouvido à segunda parte. Porque quem realmente conhece a Deus, e eles tinham essa possibilidade de olhar, a Bíblia diz que ele andava nos jardins. Você imagina, Deus, você está aqui, né, comendo aí uma fruta, matando um animal, passa Deus aí, sabe? Você imagina um negócio desse? Eu não sei, eu não consigo nem imaginar a glória andando do seu lado. Quando você conhece a Deus, você já brecava ali, a conversa nem começava. Mas quando você já começa a achar que tem algo errado, que não existia erro ali, você dá ouvido à segunda parte. 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Começa já a serpente já mentindo aí. Continua. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante, né? Por isso que a gente começa a entender que quando uma pessoa te dá uma direção errada, uma pessoa te dá uma opinião, uma crítica, ela não está te induzindo, ela está expondo o que ela tem no coração. Ali o diabo estava expondo ele mesmo. Aquilo era a visão dele. No dia que vocês comeram, no dia que ele tentou fazer isso, de não se parecer, mas ser Deus, seus olhos se abrirão. Vocês conhecerão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Finalizando. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e comeu também. É interessante que a Eva aqui, ela sabia da verdade, mas ela estava, como ele acabou de ler, ela desejava o conhecimento. Tem coisas que não são para você, jovens. Tem coisas que Deus deixou claro, isso para você, isso não é para você. E muitas vezes estamos como a Eva. Sabemos da verdade, já fomos orientados, tudo já foi colocado ali, explicado.
Mas muitas vezes somos teimosos e queremos fazer as nossas escolhas, achando que a felicidade, que a alegria está em algo, em alguém, ou até mesmo em um lugar. E hoje ouvimos isso no culto. A nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz está no único lugar, que é na cruz. E a Eva aqui, eles perderam, como ele falou, andar, você topar com Deus ali, ai Deus, nossa, uma coisa assim, sobrenatural, algo que não dá para imaginar. O que era mais glorioso do que andar com Deus? Esse é o problema de você se acostumar com Deus passando. Quando você se acostuma, você, talvez, o tédio, a preguiça, a rotina, o dia a dia. Muitas vezes você não estende mais o tapete vermelho quando Deus entra na tua casa. Muitas vezes você não coloca os seus melhores pratos, os melhores copos, os melhores talheres, a melhor música, a melhor comida. Você coloca Deus como se fosse mais um. E ele não é recepcionado como um rei, mas sim como um plebeu. Deus não é nosso amigo, Deus é o nosso Salvador. Ele se torna o nosso amigo quando eu sou amigo dele. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. A Bíblia diz, se você se torna amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não há como duas coisas. Estamos aqui, mas não somos daqui. E a palavra é muito clara aqui. Quando nós vemos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebe que ele não falou a minha, ele não usou o singular, ele usou o plural. Aqui ele estava falando da divina trindade. A trindade que está aqui com a gente. O Espírito Santo que está disponível. Você deixa ele entrar ou ele vai estar fora, mas ele vai estar aí. Então aqui Deus ele fez algo tão perfeito que a trindade desde o início estava lá e ele buscou que nós se parecermos, né? A nossa imagem fosse com ele. É interessante isso, que o homem, o padrão de Deus era Adão. Então aqui a gente fala, façamos o homem, façamos mais um Adão, façamos Adão, o homem era Adão. Então não existe um outro homem, só existe um padrão, o Adão foi o padrão. Então às vezes a gente acha, muitas vezes, a gente vê muito isso em filme, né? Às vezes eu estou lá com os jovens lá, e eles falam, nossa, tal, é a atitude de Pedro, tal, negou Jesus, atitude de Judas, tal. A gente parece que naquela situação a gente agiria de maneira diferente. A teoria é linda, gente, o papel aceita tudo. Mas a prática quando você está lá, ninguém está te vendo, o que você está fazendo? A prática é onde ninguém está te olhando, a prática é onde tua esposa está em um lugar, você está em outro, e ao invés você faz uma viagem a trabalho, o que você está fazendo? Então é muito interessante isso. E eu não posso desfocar muito, senão a gente não consegue acabar. Mas a gente vai em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. 6. Depois Deus disse, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. 9. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca, e assim se foi. Desde o 26, isso aqui tem vários. E disse Deus. A palavra acontece, a palavra é real. O que você vai falar mostra que a imagem e semelhança de Deus também nos dá o poder da criação. As palavras de Deus carregam o seu poder criativo. Nós temos esse poder de criar ou de destruir. Se você fala e crê no que está falando, acontece. Isso, mas a Bíblia diz, o coração fala que a boca fala que o coração está cheio, tal, o coração entrou como? Então aquilo que está lá dentro, quando você sai, ele é legalizado. Até então está no teu coração e está te dominando. Mas aquilo que é repetidamente falado acontece. Eu lembro de um outro rapaz que ele cantava músicas lindas e começou a falar que, olha, eu acho que eu vou morrer numa dessas viagens que eu tiver de ônibus.
E ele comentou isso várias vezes, tal, e de uma forma de brincadeira, sei lá o quê, eu não entendi. Só sei que deu um tempo depois dessas declarações dele, não foi uma vez só. O ônibus capotou que ele estava e somente ele morreu. Mas ninguém morreu ali dentro. Eu lembro de um outro caso, quem lembra do acidente da TAM, que matou acho que 300, 400 pessoas que aconteceu aqui em Congonhas? Quem lembra, gente? Uma grande tragédia. Eu lembro de um curso que eu fui, e um dos fiscais dessa empresa, não sei se era Airbus, não lembro direito qual que era, ele morava até em Dubai, esse cara, não sei qual país ele era. Sei que ele estava lá, levantou, começou a falar de palavra, o cara quis dar um testemunho, levantou, falou, e o seguinte, ele era um dos fiscais desses pilotos. E desse tempo que ele estava, até eu vejo até esse testemunho veio para mostrar mesmo para nós o poder da palavra, ele estava lá como passageiro, como visitante, sentadinho na cadeirinha atrás do piloto, e o piloto lá, tal, viajando. E ele comentou com ele, olha, o meu maior medo é eu descer nessa pista aqui de Congonhas, num dia chovendo, ela escorregar, bater e eu morrer queimado. Depois de 1 ou 2 semanas aconteceu o acidente. Aquilo já estava sendo falado, declarado, sentido. Alimentado. Quando você vai lá em Jó 3, 25, você vê Jó falando, o que eu temia me aconteceu. Uma coisa é você temer, outra coisa é você ficar declarando isso. A palavra existe para ser usada como árvore de vida. No livro de Mateus 12, 37 diz, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras serão condenados. 34. É interessante esse 34 aqui. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Quando você vê, né? Eu até falei de uns 2 cultos atrás, acho que na segunda-feira, sobre Saul. Como um cara daquele fala que Deus vai contigo, por que eu não estava com ele? Quanta gente fala de cura, mas é doente. Quanta gente declara salvação, mas já está na perdição. Quantas pessoas falam de prosperidade, mas abre o armário, não tem nada para comer. Quantas pessoas falam que Deus abençoe sua vida, mas só usam esses clichês vazios para encobrir as suas vidas vazias de Deus. Nós precisamos ter muita consciência, porque muitos falam, mas não vivem. E aquele que a pessoa fala muito, mas está lá. Você não pode pecar, você não pode olhar uma mulher, mas está pecando, está nas redes sociais. O que acontece? Jesus fala para você. Você que fala, mas não acredita e não vive, raça de víboras. E mais uma vez essa palavra é para nós, cristãos, que estamos ouvindo a palavra. Porque da nossa boca, da boca de muitos, na verdade, está saindo bênção e maldição. E foi o próprio Senhor Jesus, como o bispo disse, que falou essas palavras. Eu vou fugir, eu vou tirar um pouquinho, como se diz, virar um pouquinho para a direita aqui, e vou falar de um exemplo muito clássico que nós conhecemos, sobre Jabes. Vou começar na NVI, 1 Crônicas 4:9, por gentileza. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Na Almeida, por gentileza. Jabes foi o homem mais ilustre, antes era o quê? Respeitado. Aqui era o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabedes. Jabes, significado em meio a muito sofrimento dei à luz. Presta atenção. O primeiro foi com muitas dores.
O segundo já fala, no meio de muito sofrimento. E é diferente, tá? Continua. É sabido que Jabes rogou a Deus de Israel que tu me abençoes e aumentes minha propriedade. Que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. E por último aqui eu separei, porque eu gostei bastante dessa versão também, que é na versão King James. Aqui, King James. Ela concorda. Bota na versão King James, então, por gentileza. Apesar de ter nascido Jabes na tribo de Judá, quem sabe o significado da tribo de Judá aqui? Alguém sabe aqui? As mãozinhas. Um pouquinho mais. Mas você é muito corajoso. Não, mas você está certo. Você está certo. Louvado, glorificado, exaltado. Uma tribo que com o nome de alegria e o nome não condizia com a vida dele. É interessante que o significado do nome Jabes eu separei aqui, na Almeida, porquanto com dores dei à luz, na NVI, com muitas dores, muito sofrimento a gente viu, King James em muito sofrimento dei à luz. Aonde ele passava, ele carregava esse fardo. Um nome que ele poderia ser colocado de uma maneira diferente, se não era dado. Nessa época, quando a mãe, né, ela tinha o filho, gerado o filho, se não era com direção pelo Espírito, né, ela dava um nome com significado. Se não, ela dava um nome da situação que ela viveu. Jabes, ele nasceu já com essa carga. E toda vez que alguém falava Jabes, ele estava falando, causador de dores, gerador de sofrimento, criador de desgraça. Toda vez que abria a boca de Jabes, para chamar Jabes, para declarar Jabes, Jabes era mais uma carga, mais um fardo em cima dele. Eu acho que falava assim, lá vem a dor chegando. É que nem quando você, né, quem já teve alguém, quando a pessoa chega, é o fulano, é o ciclano. Aqui na igreja a gente tem uma que chama a prefeita. Então, assim, você chama pelo nome que a pessoa, né, você se identifica com ela. Então, Jabes era ao contrário, era uma palavra, era pesado, porque o que a mãe disse, a mãe dele, hein? A mãe deu essa sentença para ele. Então, você causou muitas dores, você nasceu em meio à dor. E ele, assim, ele não se apegou a isso, ele não acreditou nisso, ele foi orar a Deus, que o bispo acabou de ler, ele foi buscar a bênção de Deus. Aqui não tinha diferença, gente, aqui presta atenção. Aqui era uma criança, nasceu e já recebeu o nome de desgraça no início. Exatamente. E se prolongou a vida inteira. Então, muitas vezes acontece isso. A mãe até dá um nome santo para a criança, mas ela declara outras coisas. Que é muito atentado, é muito difícil, é muito complicado, é muito agitado, é muito perturbado. Vai ser igual o pai catador de mulher, vai ser igual o pai mentiroso, vai ser, esse aí é esperto, hein? Esse aí é malandro, hein? Isso existe demais. Mas é um pestinho. Isso existe demais. Então esse homem aqui estava sentenciado para ser causador de problema, causador de dores, gerador de sofrimento, imã de fracasso, destruidor de oportunidades. Jabes estava feito na vida. Às vezes você está ouvindo, jovem, vocês estão me ouvindo aí, e às vezes você está falando assim, bispo, mas meu nome até que é bonito, né? Meu nome é Maria, tal, mas o que acontece Emanuel na tua vida? Eu lembro por um tempo, eu era na escola quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu era chamado de gordinho de tudo, tá? Quando eu falo gordinho, gente, isso aí é quase o nome de nascença mais bonito que foi me dado, sabe? Colocar rolha de poço, balessa, tudo que você tinha, tudo, que seja criativo. Naquele tempo era criativo, essa coisa chique de bullying não existia. O meu era piolenta. Tinha muito piolho. Era muito. Até hoje, brincadeira. Tá na minha cabeça limpinha, gente. Mas era também, era o meu nome. Me chamava por... Então, então, às vezes você se encontra na situação de Jabes, né?
E você não entende porque as coisas na tua vida não vai. Você não consegue se focar, você não consegue ter um relacionamento bom com a sua família, você não consegue casar, você não consegue arrumar um bom emprego. Você não entende o que está acontecendo. Mas entenda o que estão falando, quem está falando, o que você está acreditando. Porque Jabes não acreditou mais. Por um tempo, até ele entender o que significado, qual é o peso da palavra, ele até deixava, talvez, não, isso aí não é besteira. Mas a Bíblia nos mostra que não importa como foi o seu início. Olha aqui, ó, Jó 8,7. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. O modesto do caso de Jabes, a gente pode mudar. O seu começo parecerá desgraçado. Parecerá não, foi. A gente às vezes está pegando desse jeito. Eu chego na igreja, né? Todo destruído, cheio de doença, cheio de vício, cheio de imoralidade. Nós chegamos na igreja só o quimba, quando um pessoal fala aí. Só o quimba, só a raspa de leite da caixinha. Então, você chega na igreja de várias maneiras e Deus está falando aqui que quando ele começa a falar de Jabes, ele já começa a falar no 9. Jabes foi o mais respeitado da sua família. Jabes não era sozinho, Jabes tinha outros irmãos, mas aqui só foi lembrado dele. Aqui só foi falado que ele pode sim ter gerado alguma coisa, mas ele começa, que foi o chefe da tua família. Esse foi o homem que chamou a atenção de Deus. 8,7 na King James, que eu acho bem bacana. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutará em fartura e prosperidade. Eu falei ainda na segunda-feira, quando você pega um propósito aqui do 10 vezes mais incomparáveis, você pode pegar e olhar no propósito do irmão que está do lado. Opa, rapaz, o meu é bem melhor que o teu. Igual você tentou agora pegar o meu, né? O meu é melhor que o teu. Esse carro... Agora, quando você pega o propósito de Deus para a tua vida, o seu parece pobre, o seu parece miserável. Parece que você nem está fazendo propósito. Porque Deus pensa tão além. A vida dele que tem preparado para você é tão grande que isso aqui se tornou pequeno, se tornou miserável. Agora, comparado ao quê? Quando comparado ao futuro. Às vezes a gente está nessa situação, fala da palavra, conhece, mas não está vivendo. Estou aqui na igreja, mas não estou usufruindo. Por quê? Olha o que está falando. O que está saindo da tua boca? O que está sendo praguejado, amaldiçoado, lançado, declarado, sentenciado da tua boca? Porque agora você vai entender por que o teu começo na igreja, ou melhor, o teu começo, o teu começo e o teu meio ainda está do mesmo jeito. Você começa a entender, falo demais. Eu declaro demais, eu reclamo demais. O problema do cristão, do crente, muitas vezes, é essa boca. Fala, comenta. Agora mesmo, estava ali, né, passei ali, o pessoal estava comentando. Eu falei, mas você está falando do quê? Né? Aí eu falei, não, estou falando daquela situação, mas aquela situação você tem que falar comigo. Porque a situação é resolvendo outra pessoa, você não vai resolver falando para esse cara aqui. Falei para o cara do lado, ele não vai resolver nada. Isso, eu falei, então você está entendendo? O cristão, ele encobre, ele resolve, ele fecha a boca, eu não espalho. Mas a tendência é tanta de o quê? Ter um assunto, ser amado, ter uma amizade, que eu crio um assunto que não é meu, para falar de gente que eu não conheço, e virar um juiz, um promotor, e julgar vidas que eu só sei que Deus sonda. É só Ele sabe o coração, eu não sei a intenção dos outros. Agora eu não consigo entender por que está acontecendo essas coisas. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 45, 17. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Quando a gente entende o que nossa boca pode sim estar destruindo toda a nossa vida e nos afastando da perfeição, como o Tiago está dizendo aqui, tal homem é perfeito. Porque nós podemos tropeçar, mas aquele que guarda a língua é perfeito. Então, se eu guardo a língua, se eu uso ela para levar vida, eu terei uma geração e serei lembrado. Porque não é como você inicia, mas é como nós terminamos essa corrida.
Paulo está falando dessa corrida. Como você vai terminar essa corrida? Talvez você até parou de correr. Talvez você já sentou. Talvez você está deitado. Talvez você ainda está andando. Mas a questão é o seguinte: não é quem chega primeiro, mas é quem aguenta a caminhada. Você tem que aguentar a caminhada. Você tem que segurar suas vontades. A vontade é falar. Você vê que a vontade de tanto do diabo falar que ele usou. Ele usou uma serpente. Lá. Sabendo que Deus estava lá. Deus permitiu? Claro que sim. Tudo está no controle dele. Mas a gente tem que saber o que é mais importante para mim. Ouvir uma cobra, sabendo que ela está me levando para a desgraça, ou ouvir um próprio Deus que me criou, sabendo que Eva saiu da costela de Adão, para mostrar que faz parte do homem a mulher, é um casamento, é uma união. Por isso que quando casamos é uma só carne, um só espírito. Agora, é perfeitamente possível mudar a nossa sentença e nosso destino. O poder de uma sentença sobre a sua cabeça, que pode vir uma sentença de doença, uma sentença de falência, uma sentença de divórcio, uma sentença de desgraças emocionais, problemas, não sei. Imoralidade, várias sentenças. Mas a gente primeiro tem que conhecer o problema. Eu sempre falo que para você mudar, você precisa trazer à luz. Eu falei ainda no sábado sobre isso. A gente tem que trazer à luz o problema. Tem que assumir. Eu sou uma pessoa que falo demais mesmo. Não, sou uma pessoa linguaruda. É que nem quando a bispa trouxe sobre a amargura, né? É interessante quando ela falou, né? Teve gente que até, acho que estava ouvindo, ela disse, não, eu não tenho nada. Nada. E de repente ela fala assim, ninguém aqui pode dizer que não se encontrou com nada dessa palavra. Então, assim, tem coisas que a gente escuta e a gente não quer admitir. Eu sou, eu penso, eu sinto, eu já desejei tal situação. Você não quer admitir. Mas enquanto você não trazer à luz, tratar, isso não vai solucionar. E a oração que você tem que fazer é, Senhor, traga à luz o que está acontecendo, que a minha vida está travada, não está fluindo, está tudo dando errado. Traga à luz, eu preciso ver, Senhor. Mas muitas pessoas, muitos jovens, têm medo de fazer essa oração, de pedir para Deus trazer à luz, porque sabe que Ele vai trazer e sabe que vai ser difícil de lidar. Que nem vivemos esse momento de catarse no Ministério Mudança de Vida. Muitos entenderam, não, eu vou mexer nisso aqui, eu vou vomitar isso aqui, eu vou colocar para fora. Outros se fecharam. Já decidiram, eu não vou mexer, eu não vou fazer. Mas enquanto você não ir no ponto, na raiz, modificar aquilo, você não vai viver as bênçãos de Deus, a sua vida vai continuar amarrada, os seus resultados vão ser frustrantes e você só vai viver derrota e fracasso, enquanto outros vão estar assim, crescendo, avançando, progredindo, prosperando, sendo abençoado, e aí depois você não pode olhar e falar assim, mas por que Deus fez na vida dessa pessoa e não fez na minha? Porque aquela pessoa deu o que Deus estava pedindo. Então você precisa trazer, todos nós precisamos trazer a luz e buscar de Deus. Senhor, traz a luz, porque eu não aceito. Eu estou ouvindo a palavra, eu estou buscando, eu estou clamando. Eu não aceito viver uma vida abaixo da vida que o Senhor prometeu para mim. E trazer à luz, usa a boca também. O pecado que não é revelado não é perdoado. Exatamente. E sabe qual é o objetivo de tudo isso? 1 Timóteo 1,5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O objetivo de tudo isso, porque quando você tem um coração puro, Deus, você levanta um alerta vermelho que, opa, é com aquele ali que eu vou trabalhar hoje. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão passando, vigiando, pesquisando, procurando a quem Ele possa demonstrar sua força para aqueles que têm um coração totalmente dedicado a Ele. A maneira de nós lutarmos com isso é 1 Pedro 3,11. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. O mal está lá. Eu sei que aquela pessoa fala mais do que o homem da cobra.
Ah, eu não vou lá não. Eu estou vendo que lá naquele salão, lá é quase Sodoma e Gomorra lá dentro. Então eu não vou lá. Se eu sei que lá no bar, não, mas o bar, mas bispo, tem meus amigos, fala na casa deles, você vai no ambiente do diabo. Bispo, todo bar é diabo. Não. Mas você sabe que lá é lugar de sinuca, mentira, brigar, todo. Eu não sei, não conheço um bar, acho que é até proibido na lei não ter uma briga até no final da noite, né? De alguém pegar um taco de sinuca e sair batendo. Toda vez é isso. Por quê? Porque é um lugar que não busca paz. É um lugar que é colocado a imoralidade e coisinha pequena. A gente vê toda hora briga de bar por causa de time de futebol, por causa de mulher, porque o outro conhece o outro e olhou a mulher do outro, e a mulher passa lá e o outro começa. É tão miserável que a gente vê. É uma coisa que a gente já sabe e muitos continuam. Ouvi uma pessoa falando domingo para mim ainda, que há uns anos, uns 4, 5 anos atrás, viu um membro da igreja lá no bar, bebendo, ele olhou, não teve coragem de olhar mais, nunca mais voltou na igreja. Então, ao invés desse pessoa ir lá conversar, não, naquele momento tal, estava difícil, não, ela... O ensinamento de Jabes, para mim, é muito forte, porque ele nos mostra como realmente a gente vai proceder para quebrar sentenças. Jabes, 1 Crônicas 4, 10. Ele orou dizendo, abençoe-me. O primeiro ponto aqui de Jabes nos mostra, somente através das bênçãos de Deus que conseguimos vencer todo esse fardo que nós estamos carregando. Em Mateus 11, 28, ainda diz, vinde todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estava cansado, e ali era um homem que estava pesado. Então você está aí nessa comparação com a vida de Jabes, saiba que a oração dele, tem até pessoas que escreveram livros só pela oração de Jabes. Porque você vê um livro de crônicas falando descendência, no meio está lá. Deus ele colocou e permitiu que no meio, parece até que colocaram errado, porque nem a descendência do versículo 8 está batendo com 9, e nem do 10 está batendo com 11, é uma coisa que foi inserido ali. É algo que a gente olha que não consegue entender, mas Deus está nos mostrando que é lá, onde ninguém está esperando. Jabes é uma coisa tão diferente, é algo tão fora do comum, fora da caixinha, que ele colocou no lugar que ninguém nem estava esperando ali. Então a primeira parte que Jabes pediu e orou a Deus foi abençoa-me. A segunda parte ele já vai, aumente as minhas terras. Pode colocar aqui, versículo. Aqui mostra um homem que é aquilo que nós aprendemos. Abençoe as minhas terras, abençoe-me e aumente as minhas terras. E aonde ele quer chegar? Aqui está mostrando uma pessoa com ambição, uma pessoa que não queria ser qualquer um, não queria mais participar daquele convívio. Às vezes todo mundo tem o mesmo resultado, mas não. Ele usou o poder da oração para colocar em cada área da vida dele da forma que ele queria. Ele usou a boca para isso. Ele pediu, abençoa-me, aumente as minhas terras, um desejo de conquista, um desejo que ele queria ser uma pessoa única, uma pessoa diferenciada, porque ele já era diferenciado. Ele pediu um futuro abundante, ele queria um alargamento de tendas, um alargamento de terra, ele queria prosperidade, não é errado pedir. Tem gente que tem medo de pedir, aqui o caso dele não é esse caso. Ele não disse eu não consigo, ele não usou a palavra está difícil demais, ele usou uma palavra aqui, não, porque eu já tenho uma condenação, eu não tenho oportunidades, é porque é minha cor, é porque é o meu estudo, é porque eu não tenho pai, é porque eu não tenho mãe. Ele não colocou desculpa, ele confiou naquilo que Deus mostrou para ele. Aqui é um homem que foi tocado pela ambição do Espírito. Ele entendeu que ele era filho, o filho tem herança. Quando a gente vê em 1 Samuel 9, 21, a gente entende muita coisa. Por que Saul foi isso aí? Acaso eu não sou um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Aqui ele não colocou, aqui ele fez. E
que a tua mão esteja comigo. Inegavelmente, quando nós lemos isso aqui, nós lembramos de Davi, que quando, em meio a todo esse pecado, toda essa situação, ele fez a seguinte oração no Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu espírito. Depois que Davi pecou, houve toda aquela situação. A única coisa que ele pediu era a única coisa que é mais importante na nossa vida. Hoje eu estava falando com uma pessoa, pediu um atendimento para mim, e aí ele começou a falar, e aí ele só falava de uma situação específica financeira, numa situação de uma terra aí, né, de uma terra que estava travada, tal, numa situação aí que estava acontecendo, né? E aí ele falou e só falava disso, ele falou que o contrato que deu para advogado, tal, e só falava disso. Eu falei o seguinte, né? A gente está um tempo aqui, né? Faz uns 20, 30 minutos. Você só falou disso aqui, você falou do advogado, você falou tal. Você realmente quer o quê? Ah, não, porque a pessoa falou comigo tal e ela disse tal para procurar tal porque o senhor é advogado. Opa, agora entendi o motivo do atendimento. Ah, mas eu não falei? Não, você não falou. Não, mas você me pediu um atendimento uns tempos atrás, me pediu um atendimento, marcamos e veio aqui. Não, porque eu não falei. Não, o senhor não falou, o senhor sabe. E é bom que a gente está aqui. Eu falei para ele, é bom que a gente está aqui porque mostra que Deus tem amor por você. Porque você não vai conseguir nada o que você quer se você não dá o que Deus está pedindo. Você está muito tempo na estrada para saber que eu não venho a Deus pedir isso, e não quero compromisso com Ele. Eu não quero prazer sem ter um relacionamento, você não tem isso no casamento. Você tem amizade, você tem o compartilhar, você tem o afeto, você tem o carinho, você tem a conversa, você tem a amizade. Deus quer casamento. E eu falei, aqui você está querendo, não, isso aqui eu não estou, inclusive a gente já está em entendimento dentro da igreja, você falou com aqui, dentro da igreja, não, porque eu tentei, e você não vai ter mesmo. Eu posso te arrumar um advogado agora, você já tentou 3, você acha mesmo que vai andar? A questão não é essa. Deus não quer mais isso de você, por isso que nada está andando, 3 advogados já foi, tudo largou, mulher mandou embora, tudo deu errado. Por quê? Porque Deus está te amando, meu amigo. Porque se não fosse desse jeito, você nunca mais viria. Porque ele falou que estava muito longe, começou a ir numa igreja perto dele, que mora lá e tal. E aí ele falou, não, bispo, eu só estava querendo só... Você estava querendo que é fácil? Sim, eu estava querendo que é fácil, mas Deus não quer isso. O problema não é ir a outra igreja, a pessoa escolhe onde quer, onde Deus plantar, e dali frutifica. Mas ele queria um advogado. E a gente sabe que se você primeiro não assumir e dar a sua causa para o primeiro advogado, que é Jesus Cristo, o segundo nunca vai sair do lugar da tua vida. O primeiro, porque ele intercede por nós. Falei, você está na força da carne, meu amigo, e fala demais. Você reclama demais. Está aqui. O problema não é orar, o problema não é buscar, o problema não é financeiro, mas você tem que saber que até na sua oração você tem sentido. Olha que Jabes abençoa-me, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Nunca tire minhas mãos. A palavra, quando você ouve e ora o Pai Nosso, está lá certinho a direção. Você primeiro santifica, Pai Nosso, no céu, santificado seja o teu nome. Seja o teu nome. Depois eu vou dar um estudo sobre isso aqui, que é muito interessante o nome. Né? Tem pessoas que usam descaradamente o nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. E tem pessoas que se convertem, presta muita atenção nisso aqui, como se diz, vou dar o spam, né? Spam que eles falam, Ai, ou não não? sei. Spam, como fala? Spoiler, é isso aí pede mesmo. a ajuda dos universitários. Os universitários. Vou Depois eu botar isso falo, aqui, eu falo um pouco mais sentadinho. aprofundado disso. Mas tem muito cristão que... Spam, desculpa, spam é coisa de spam, computador. Mais ou menos, tá cavalo de Lixo. Troia, qualquer coisa, dá um nome aí que você quer dar. Tem pessoas que vivem uma vida no mundo, quando aceita Jesus, só troca as linguagens. Antigamente falava ou porcaria de vida, né? Ou alguma coisa acontecia, quebrava um copo, e soltava um palavrão. Mas inconscientemente ou consciente, começam a usar isso com o nome de Jesus. O nome dele é muito claro para mim isso aqui. Porque o Pai Nosso, ele está
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, não é tua face, não é o teu caráter, não é alguma coisa dele, é o nome dele. As suas mãos. Se nós não tivermos a sabedoria para não usar o nome dele em vão, para não soltar o nome dele em vão, ele é santo, o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, tanto que aquele que peca contra o Espírito Santo, existe o quê? O pecado eterno, o pecado que não há perdão relacionado a ele. Então, quando você falar de Jesus, tenha sentido em intercessão, em oração, em declaração, ouça, tem um sentido em adoração, em um louvor, não de forma aleatória. Parece que, muitas vezes, muitos cristãos trocam o nome para não falar outra coisa, para não falar um palavrão muitas vezes. Bispo, eu não devo falar, você deve falar de forma santa. Com consciência. Você não pode falar. Vocês já ouviram muitas vezes a gente aí fora, às vezes vai em lugares assim, a pessoa fala, Ave Maria, sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa que não presta atenção, que não pensa? A mesma coisa acontece com o nome de Jesus. Nós temos que ter muito cuidado quando falamos. Tem gente que acostumou de declarar com coisa pequena. Meu filho, essa mulher não vale nada, né? É só Jesus. Já viu? Já. Aonde você glorifica o nome dele assim? Você está entrando em maldição se você não sabia disso. Começa a prestar atenção quando a gente abre a boca. A oração que Jesus nos ensinou é santificando, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Presta muita atenção, gente. Isso é muito sério. E na última oração aqui, onde finaliza, guardando-me de males e livrando-me de dores. Aqui, quando ele fala guardando-me de males, nós vemos aqui ainda como está escrito em Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Não vamos encontrar um refúgio, fortaleza, muito menos o socorro fora da presença de Deus. Não há refúgio, não há fortaleza em médicos, não há fortaleza em casas, carro blindado, em segurança, em vacina. Nada poderá te proteger se não for o próprio Espírito de Deus. Aqui, ó. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia. Aqui a gente já deu horário, não dá para finalizar aqui, finalizando essa outra parte, mas... Continuação, às 2 da manhã vai dar já, porque já estou orando. Já lembro de uma pessoa falar assim para mim, bispo, termina no horário porque eu quero orar no altar. Tá? Eu penso que aqui eu falei um pouquinho sobre a língua. E eu falei um pouquinho também sobre pessoas que vivenciam uma condenação que vem muitas vezes de pai e de mãe. Aqui tem algo muito claro para mim. Quando você lê ainda em Romanos 9, 25, para finalizar, como ele diz em Oséias, tem aí? Coloca aí, Romanos 9, 25. Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Presta atenção. Chamarei meu povo o que não era meu povo. Eu não era o povo dele, mas eu chamo. E, amada, aquilo a que não era amada. Eu não era, mas eu declaro, eu falo e me torno. Continua. E acontecerá que, no mesmo lugar em que lhes declarou, no mesmo lugar do que lhes declarou, você não são meu povo, eles serão chamados de filho do Deus vivo. No mesmo lugar em que lhes declarou, com a boca, aquilo que não era se tornou. Aquilo que eu era, uma criatura, somente me tornei filho, porque eu declarei, a minha língua foi usada da forma certa, da forma correta, da forma que leva vida. Vocês não são meu povo, eles serão chamados de filho de Deus. Dessa maneira que nós temos que viver, colocando que Deus, Ele criou tudo através da fala. Tudo foi criado pela boca. Você precisa sair e ter a consciência do que você fala. Sabendo disso, eu tenho certeza que muitas coisas vão resolver, muitas coisas vão destravar, muitas coisas vão se tornar vida na tua vida, na tua vida, vai se tornar viva
né? O financeiro que só reclamava, vai ter sim um aumento, vai ser empregado, tudo aquilo que não tinha frutificação. Por quê? Porque se não tinha responsabilidade, vai começar a se tornar uma bênção, vai se tornar como o Jabes aqui. Não tem um homem mais ilustre para a gente falar de agora, no livro de Crônicas, como a gente vê uma história tão bonita como essa, que tinha tudo para acabar desgraçado. Davi era um homem fadado a tudo dar errado na vida dele. Jacó era um homem que daria tudo na vida dele. José, tudo daria errado na vida dele, se eles não tivessem a consciência do poder que eles tinham em mãos. O poder da mudança, o poder da vida, o poder da restauração completa. Então, jovem, eu sei que foi muitos versículos aqui, mas a mensagem final, né, é que você entenda que, a partir de hoje, saiba o que você fala. Porque o próprio Jesus disse sobre que o diabo é o pai da mentira. E o diabo fala, o diabo ele usa bocas. Mas Jesus, no próprio deserto, quando a gente vê 40 dias, 40 noites sem comer, ele estava com fome, mostra ali um homem com necessidade, um homem cansado ali, um homem que, olha, 40 dias, hein? 40 dias. Mostra que ele foi pego no momento que, muitas vezes, muitos são pegos, no momento que tem fome, no momento que está lá triste, no momento que acha que ninguém me ama, ninguém se importa comigo. O diabo vai lá e solta um monte de versículos distorcidos. Mas quando você conhece isso aqui, a palavra de Deus, você sabe muito bem o sentido do versículo e você vai rebater com a verdade. Porque quando o diabo quer, até o versículo, ele transforma em uma mentira na situação da tua vida. Se coloca de pé, por gentileza, vamos orar. Fecha os olhos, vamos falar com Deus. Vou começar já a pedir para Deus começar a mudar a minha mente, a renovar a minha linguagem, a me dar percepção, consciência, discernimento, temor. Quando eu falar, que o Espírito pesa a minha vida. Que Ele me mostre onde eu estou errando. Que Ele seja meu professor, meu amigo, meu conselheiro, auxiliador, o meu encorajador. Fala com Deus nesse momento. Pai amado, estamos na Sua presença, Senhor, já na madrugada, entramos aqui na madrugada. Agradecemos, meu Pai, pela palavra, pela mensagem. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deu, meu Pai, a oportunidade aqui, meu Deus, de ler tantos versículos, falar de tantas histórias, meu Deus. Meu Pai, o Senhor nos ensinou, meu Pai, desde Tiago, meu Deus, mostrando que algo tão pequeno, meu Pai, como um leme, ele pode, Senhor, destruir toda a minha vida, meu Deus. Uma coisa tão pequena que se vangloria tanto, meu Deus. Oh, meu Pai, nos ajuda, nos dê discernimento, nos ensina, meu Pai, que a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Meu Pai, nos ensina, meu Pai, que o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso, meu Pai, esmaga o espírito. Nos ensina, meu Deus, que tudo é possível. Aquele que crê, aquele que fala, aquele que declara, meu Deus. Jabes tinha tudo para ser um esquecido, tudo, meu Pai, para ter uma vida destruída, mas ele usou, meu Pai, o poder da fé, o poder da palavra, da declaração, meu Deus, e mudou toda a história dele. Ele não teve medo de pedir, ele teve fé, meu Pai, de orar, porque ele sabia, meu Pai, que seria respondido, meu Deus, porque o final, meu Pai, o Senhor mostra que Deus, o Senhor, meu Pai, atendeu o seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido, meu Deus. E que hoje, Senhor, a nossa boca, a nossa fala seja usada, Senhor, para atender os pedidos, meu Deus, que o Senhor coloca no nosso coração. Porque tudo é para a honra e a glória do Senhor. Que a glória, meu Pai, seja dada ao Senhor. Que a nossa vida, meu Pai, seja dada, meu Pai, de forma sacrificial para engrandecer
engrandecer o seu nome novamente. Visita cada jovem, meu Deus. Visita, meu Pai, a cada um nesse momento, que pode estar, meu Pai, até mesmo amargurado, com medo, meu Deus, cheio de complexos. Meu Pai, muitos estão agora, já, Senhor, querendo sair, já estão querendo, meu Pai, meu Deus, fugir do enfrentamento, meu Deus, mas fala no coração de cada um. O Senhor está com ele, o Senhor está com ela, meu Pai. O Senhor não abandonou, o Senhor não a rejeitou, o Senhor não virou as costas, meu Deus, para ele ou para ela. O Senhor está aqui, meu Deus, ensinando, mostrando, meu Pai, que nós podemos se tornar pessoas perfeitas aos seus olhos, meu Deus, perfeitas ao agradar ao Senhor, se controlarmos a nossa boca, se ela for usada só pela verdade, só para levar vida, cura, restauração, levar, meu Deus, a Tua palavra. Oh, meu Deus, nos ajuda e nos dê discernimento, que a partir de hoje, meu Pai, nós possamos declarar sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre o financeiro, sobre a nossa saúde, meu Pai, declarar sobre a nossa vida espiritual, emocional, sobre a nossa vida, meu Pai, profissional, e aquilo vai acontecer, porque a palavra tem poder, meu Deus, e que possamos, meu Pai, declarar coisas poderosas, grandes, meu Deus, mas para mais uma vez honrar e engrandecer o Teu nome. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. Eu determino, meu Pai, uma sabedoria, um discernimento. Eu declaro, meu Deus, que todas as sentenças que foram usadas, declaradas, profetizadas, sentenciadas para levar desgraça, meu Pai, porque esse jovem até então recebeu essa sentença que seria um causador de sofrimento, um gerador de, meu Pai, um gerador de fracasso, um imã, meu Pai, de derrota, meu Deus, um destruidor de oportunidades que nunca seria nada. Eu quero ordenar que toda declaração, palavra enviada por pais, por mães, palavra enviada por amigos que estão sendo colocadas, coloca a mão na tua cabeça, jovem, e fala aquilo que está acontecendo, aquilo que está te roubando, aquilo que está sendo declarado sobre a tua vida e você não concorda. Pega, meu Deus, eu declaro agora e eu determino que toda maldição, toda desgraça, toda profecia, toda sentença, meu Pai, de morte, de doença, de, meu Deus, maldições hereditárias de divórcio, de destruição sobre a vida da nossa família, dos jovens, meu Pai, sobre a vida da nossa empresa, meu Pai, sobre o nosso emocional, casamento, saúde, que, meu Deus, pega tudo que é teu, espírito imundo, demônio, que maldições hereditárias sobre a nossa vida, família, tudo que nos pertence, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e sai em nome do Senhor Jesus. Declara agora na sua vida dons, talentos, sabedoria, declara um poder, um dom totalmente novo, uma unção nova sobre a tua vida. Declara unção, declara inteligência, sabedoria, coragem, intrepidez, ousadia. Declara um poder de acabativa, um poder de persistência, consistência, continuismo. Declara que a partir de hoje, feridas foram fechadas, dores foram arrancadas, sofrimento foi tirado. A partir de hoje, que você viverá um relacionamento bom, perfeito, maravilhoso com sua mãe, com seu pai, com seu marido, com a sua esposa, no seu trabalho. Declara que será um ambiente de paz. Faça essa oração que Jabes nos mostra, que parece uma oração tão simples, mas tão poderosa. Meu Deus, abençoa-me, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E ao final, meu Deus, responde aos nossos corações, meu Pai, nesse momento. E Deus atendeu o seu pedido.
Eu acredito, meu Deus. Eu tomo posse, meu Pai, dessa oração de Jabes. Eu tomo posse, meu Deus, eu tomo posse que aonde havia, Senhor, sentenças destrutivas, agora, meu Pai, o Senhor trocou esse caráter. O Senhor trocou as sentenças, meu Deus. E aonde havia dores, sofrimento, miséria, fracasso, aonde havia, meu Deus, brigas, divisão, separação, feridas, aonde havia doenças, aonde havia sofrimento, agora a paz, a cura, a prosperidade, meu Deus. Há uma união, meu Pai, no casamento, na família. Ah, meu Pai, uma devoção, meu Deus, ao Espírito. Ah, Senhor, eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, meu Deus, essa oração de Jabes, meu Pai, ela foi concretizada e materializada nas nossas vidas. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. E declaro, meu Deus, boas novas. Eu declaro, meu Pai, que cada propósito, meu Deus, que está sendo apresentado, meu Deus, eu declaro a materialização e a concretização, meu Deus. Que o Senhor venha atender ao pedido de cada um, meu Deus, dos seus filhos. Que, meu Pai, nós que estamos aqui, atenda o nosso pedido. Por favor, meu Deus. Meu Pai, sonda os nossos corações, tira o que precisa ser tirado e coloca o que precisa ser colocado. Meu Pai, nos usa para a Tua glória, que seja feita a Tua glória e não a nossa, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, para tudo, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém.